Convido nessa noite, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. 18 que eu digo é capítulo 18, a partir do verso 21, isso mesmo. Amém? Você, quando encontrar, por gentileza, fique de pé, nós estaremos meditando um pouco nesse texto. O texto sagrado diz assim, todos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz assim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Verso 31. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor, aqui está aberta, lida e será exposta a tua santa palavra. Que nessa noite, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, tu possa falar ao coração da tua igreja, assim como tu falasse ao meu coração. Faz isso nessa noite com graça, com poder, com autoridade, mediante a igreja do Médici, que no final, Deus, simplesmente me usando, o teu nome seja glorificado aqui nesse lugar. É assim que nós oramos, por tudo mais te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, segundo pesquisas, quem consegue perdoar vive melhor, tem uma qualidade de vida melhor. É tanto que, segundo a própria ciência, pessoas rancorosas, ou seja, pessoas que guardam mágoas, desenvolvem ao longo da sua vida algum tipo de doença. Seja ela coronariana, doenças do coração, seja até mesmo doenças renais ou algum tipo de tumor. O que eu gostaria de destacar aqui inicialmente: nós cristãos, nós não perdoamos para obter uma qualidade de vida melhor, quem sabe uma saúde invejável. Mas nós perdoamos porque, em primeiro lugar, nós entendemos que nós fomos perdoados por Deus. E que esse próprio Deus derramou em nossos corações do amor perdoador. E essa é a razão pela qual o perdão deve ser exercido entre nós. Alguém já disse certa vez o seguinte: guardar mágoas é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. E isso é uma grande realidade. Mas a pergunta que eu faço inicialmente aos irmãos é o seguinte: é fácil perdoar?
Ainda mais quando você é, entre aspas, a vítima. Você pode até estar dizendo: o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe o que eu passo. Eu fui vítima de uma fofoca, eu fui vítima de uma mentira, eu fui vítima de uma traição, eu sou vítima de uma rejeição, eu sou vítima de um abandono por parte de um pai, por parte de uma mãe, eu sou talvez muito castigado pelo meu chefe, ou talvez você já foi vítima em algum momento da sua vida de um abuso sexual. Eu não sei. Contudo, concordo com você que perdoar não é nada fácil. Por isso que o perdão é algo sobrenatural, porque foge completamente de todas as tendências naturais de um ser humano caído como eu e como você. Mas por isso também o perdão constitui uma das evidências mais claras de que essa pessoa que consegue perdoar, ela teve uma vida transformada por Deus. Isso também é fato. Eu sei que você pode aí estar se questionando o seguinte: por que pregar um tema sobre esse exatamente numa data do Dia dos Pais? Será que eu não estou fugindo do contexto? E eu digo a você que não. E por quê? Vou lhe explicar agora. A dura realidade é que quanto mais nós nos aproximamos um dos outros, mais nós somos alfinetados. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que intimidade implica em vulnerabilidade. Quanto mais você se aproxima de um filho de Adão, quanto mais você tem intimidade com uma pessoa, seja elas seus pais, sejam elas seus filhos, seja elas seu cônjuge, mais vulnerável você se torna. Ou mais vulnerável essa relação ela se torna. Meus amados irmãos, se todos nós que estamos aqui, e é verdade, nós somos pecadores, algo fica claro, ou deve ficar claro, no fim dessa exposição para o nosso coração. E você me perguntaria: o quê? Ou você aprende a lidar com a dor do pecado, os seus relacionamentos todos, absolutamente todos, estão fadados a fracassar. Seja relacionamento entre cônjuges, seja relacionamento entre pais e filhos, ou filhos e pai, independentemente de qual seja essa relação, se você é alguém que não sabe perdoar, qualquer relação sua, qualquer convivência sua, inclusive em uma comunidade como essa igreja, é impossível. É impossível. Simplesmente isso. Uma notinha de rodapé aqui para os irmãos. Eu sei que muitos que estão aqui sabem. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Como rei. Por meio de discursos reais e de milagres surpreendentes, Mateus atesta, através do seu Evangelho, a legitimidade de Jesus como verdadeiro herdeiro de Davi. Como verdadeiro herdeiro do trono de Deus. Eu tenho para mim que o clímax desse livro, do livro de Mateus, é exatamente o que está lá em Mateus, a partir do capítulo 28, verso 18, quando ele diz o seguinte: toda autoridade, Jesus falando, me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. E por que eu fiz esse adendo, ou destaquei isso acerca do Evangelho de Mateus? Pelo seguinte fato: uma das preocupações desse livro diz respeito aos relacionamentos interpessoais dos irmãos em Cristo que pertencem a esse reino, que tem Jesus Cristo como rei sobre a sua vida. E interessante que nós vamos ver aqui nessa noite, uma das principais marcas que distingue um súdito desse reino, ou membro dessa família de Deus, chama-se o perdão. O perdão. Primeira coisa, eu vou chamar a sua atenção por gentileza, você vai abrir comigo, ainda no Evangelho de Mateus, você vai voltar um pouquinho, o capítulo 5. Nós vamos ler o verso 23 e o verso de número 24. É a primeira vez que Jesus trata sobre o perdão, é exatamente aqui no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 23 e verso 24. A palavra de Deus nos diz assim:
Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. É a primeira vez no Evangelho de Mateus, repito, que Jesus está tratando sobre esse tema, o perdão. E o que me chamou a atenção é o cenário que Jesus descreve. O que é que Jesus está dizendo? Um lembrete aqui aos irmãos. Pelo menos por 3 vezes ao ano, um morador que não morava na Palestina ou não morava em Jerusalém, um judeu, ele tinha que vir a Jerusalém levando o quê? Seus dízimos, suas ofertas e animais para serem sacrificados. Detalhe, essa viagem podia demorar semanas. Agora você imagine, depois de uma semana, quem sabe 15 dias, de uma viagem debaixo de um sol causticante, sob o sol da Palestina, depois de 15 dias a pé, você chegar no templo, mediante um sacerdote, e entregar a sua oferta. E você se lembrar que existe alguém magoado com você. Aí o sacerdote vai lhe exortar o seguinte: deixe a sua oferta, faça a viagem de volta, peça perdão, se reconcilie com aquela pessoa que está ofendida com você, depois você retorne, e aí sim Deus receberá a sua oferta. Veja que trâmite complicado. Isso poderia durar, quem sabe, 1 mês de viagem a pé. Mas Deus só recebia essa oferta nessa situação. O que Jesus está destacando aqui acerca do perdão? Qual a mensagem que esse texto inicial, que eu estou usando como uma simples introdução, Mateus 5, verso 23 e 24, tem a nos passar? Abra seus ouvidos. Relacionamentos valem mais do que religião. É o que Jesus está ensinando aqui. Deus quer, antes de tudo na sua vida, que seus relacionamentos entre vocês estejam acertados. Por quê, pastor? Porque desculpa nós pedimos por acidente. Desculpa nós pedimos quando nós não temos intenção de pecar. Mas perdão nós pedimos quando pecamos. Quando sabemos que estamos errados. Por isso que o perdão, para ser exercido, ele é mais humilhante. Pois ele faz parte de um processo de restauração e de não repetição do erro. Mas me parece que Jesus foi muito enfático nesse tema chamado perdão. E eu chamo a sua atenção ainda para o Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo de número 6. Vá para ele, por gentileza. É a oração conhecidíssima do Pai Nosso. E é a segunda vez que Jesus está nesse Evangelho tratando sobre esse tema, o tema chamado perdão. Olha o que nos diz o verso 12, 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus. Verso 2 diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Verso 14: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Repito, é a segunda vez que Jesus está falando sobre o perdão, ainda no Sermão do Monte. E o que me chama a atenção aqui, longe de ensinar que a salvação de alguém depende da obra de perdoarmos nossos devedores, Jesus não está ensinando isso. A igreja aqui bem sabe que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é uma verdade. O texto está sugerindo, e é isso que Jesus está ensinando, que a evidência de uma conversão genuína é o exercício do perdão. Isso aqui é muito claro. Mas agora nós vamos voltar lá para o nosso texto, para o capítulo de número 18. Mas antes de ir para o texto, eu vou dizer, observar juntamente com os irmãos, que Jesus vai falar sobre o perdão pela terceira vez. Está aqui no capítulo 18, do verso 15 até o verso de número 20. Eu vou ler. Diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá
e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Vamos parar um pouquinho aqui. Se no primeiro exemplo, ou no primeiro ensino de Jesus, é claro que a parte ofendida era outra pessoa e não o ofertante, aqui a parte que está pecando é o próprio ofertante. É a própria pessoa. Né? O que me chama a atenção aqui, no primeiro exemplo que eu dei, o ofertante era quem tinha que ir até a pessoa que estava ofendida, mas agora ele, a pessoa, é o ofendido. O que é que Jesus está ensinando aqui quando a gente compara esses 2 textos? Quando você junta esses 2 textos, a primeira pessoa a reconhecer que existe uma fratura no relacionamento, que tem um relacionamento quebrado, que alguma coisa não está funcionando bem no seu casamento, na sua relação com os filhos, na sua relação com o seu cônjuge, na sua relação com os seus pais, independentemente de quem está certo, a primeira pessoa que percebe que esse relacionamento não está bem, independentemente de estar certo ou não, porque quando a gente exerce o perdão, não existe isso, é essa pessoa que deve procurar. E pedir o perdão, esteja essa pessoa certa, tenha sido ela o ofendido ou o ofensor. Aquele que está ofendendo, independentemente disso. Por quê? Porque isso é uma atitude cristã. Mas finalmente, nós chegamos ao texto. Eu lhe chamo a sua atenção para o verso 21 do texto que nós vamos meditar nessa noite. Olha o que o texto nos diz. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Meus amados irmãos, depois de tanto ensino sobre o perdão, depois de tanto ouvir Jesus falar sobre o perdão, Pedro, né? Eu acho interessante que sempre ele, aquele que toma a dianteira, eu creio que Pedro disse a Jesus o seguinte: chegou o primeiro aluno da escola dominical, aquele que entende todo o assunto, que não tem dúvida de nada. Senhor, tem um personagem antigo que dizia o seguinte: ó mestre, captei a vossa mensagem, ó sábio guru. Estão lembrados? Parece que Pedro estava dizendo exatamente isso. Jesus, entendi tudo que o Senhor explicou sobre perdão, eu sei de tudo, e eu sou tão bom nesse assunto chamado perdão, que eu vou dizer algo aqui ao Senhor. Os mestres, Jesus, os rabis, manda que nós perdoemos uma pessoa 3 vezes. Mas como eu entendi tanto, mas tanto o teu ensino, eu vou dobrar essa oferta e ainda vou acrescentar 1. Eu estou disposto a perdoar 7 vezes. O que é que o Senhor acha, Jesus? É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. E Jesus vai responder a ele a partir do verso de número 22. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: eu não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você não precisa ser nem um gênio da matemática, não precisa nem ter pago o cálculo 3 na universidade para saber que dá 490. Não é verdade? O que me chama a atenção aqui, o que Jesus está ensinando a Pedro, o que Jesus está ensinando a mim, o que Jesus está ensinando a você aqui nessa noite. Se você é uma pessoa que perdoa e começa a enumerar: eu perdoei 1, perdoei 2, perdoei 3, perdoei 4, perdoei 470, 479, 480. Se você é uma pessoa que começa a enumerar, você nunca perdoou. O que Jesus está ensinando aqui a Pedro, a mim e a você, é que perdão não tem limite. Que enquanto você estiver contando,
você na realidade nunca perdoou. Porque perdão não é como uma mercadoria que se pesa, que se mede, que se conta, até um limite definido. E de repente aquela distribuição de perdão ela para. Jesus está dizendo que não. O que Jesus está dizendo a Pedro, está dizendo a mim e a você aqui nessa noite é o seguinte: perdão não conhece fronteiras. Essa é a grande realidade. É um estado de coração e não uma matéria de cálculo. Era isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Então abra seus ouvidos nessa noite. Você sempre tem que estar disposto a perdoar. E o interessante é que o assunto é tão melindroso que Jesus vai fazer uso de uma parábola para explicar esse assunto a Pedro e a mim e a você. A partir do verso de número 23. Eu vou ler do verso 23 até o verso 26 e você vai ver que esse devedor, ele tinha uma dívida impagável. Olha o que diz o verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, e esse rei aqui representa Deus, que resolveu ajustar contas com os seus servos, que representa eu e você. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Do verso 23 ao verso 26, a Bíblia é muito clara em dizer que o devedor, nos apresentar o devedor e sua dívida impagável. Meus queridos, verso 23, o rei, como eu já disse, representa Deus. Os servos representam a mim e a você. E a dívida representa os nossos pecados. Um dia, todos nós que estamos aqui, sem exceção, prestaremos contas dos nossos pecados diante de Deus. Já foi feita uma conta aqui por vários matemáticos que pregaram aqui no seguinte: imagine que você seja tão crente, que você só peque uma vez durante a manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite por acidente. Mesmo esses pecados, se não fosse a cruz de Cristo, já lhe tirariam do céu. Se você peca, por exemplo, 3 vezes ao dia, o que eu acho muito difícil, se você multiplica por 30, dá 90. Em um ano de pecado, você tem mais de 1000. Multiplique esse número pelos anos de sua idade. Quantos pecados daria na sua vida, se só um lhe tira do céu? Eu creio que uma enormidade. Assim era a nossa dívida. Assim éramos nós devedores, uma dívida impossível de alguém pagar, porque o Papa não pode pagar, Maria não pode pagar, o pastor não pode pagar, seu irmão que está aí do seu lado tão amado não pode pagar, só Jesus, e ele pagou. Isso me chama muita atenção, mas do verso 24 ao verso de número 26, ele diz o seguinte: passando a fazê-lo, ou seja, a ajustar as contas com aquele servo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Esse primeiro servo, esse servo que foi levado à presença do rei, ele possuía uma dívida astronômica. Sabe quanto dá esse valor mais ou menos, para você ter uma ideia? Ele teria que viver 150.000 anos para saldar essa dívida. Portanto, era mais do que uma dívida impossível. Ninguém vive 150.000 anos. E ele teria que viver 150.000 anos para pagar esses 10.000 denários. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos aqui? Nenhum ser humano tem a capacidade de quitar a sua vida com Deus.
A nossa dívida para com Deus é enorme. A nossa dívida para com Deus era astronômica. A nossa dívida com Deus, irmãos, era impagável por qualquer ser humano na face da terra. Mas o verso 25 e 26 nos mostra o quê? Nos mostra um homem em desespero. O verso 25 e 26 nos mostra um homem aflito. O verso 25 e 26 nos mostra um homem buscando desesperadamente uma saída para a sua dor, uma saída para a sua família, fazendo promessas que jamais poderia cumprir, porque o ser humano é assim. Quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a estreitar, nós começamos a prometer coisas que nós sabemos que não temos condição de cumprir, se não for pelo auxílio de Deus em nossas vidas, se não for pela presença de Deus em nossas vidas. O que me chamou a atenção no verso 25 e 26 é o seguinte, olhe para o verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Meus amados irmãos, eu creio que essa mulher, possivelmente a esposa dele, possivelmente ela não tinha nada a ver com essa dívida. Qual era o problema dessa mulher? O que ela ocasionou para que aquele marido entrasse em tanta dívida? Qual a culpa que essa mulher tinha? Qual a culpa que os filhos tinham? Eu acredito que talvez nenhum. O que a Bíblia me ensina aqui nesse verso de número 25? Como o pecado ele é danoso. Como o pecado de alguém respinga na sua família. Talvez é um cônjuge que você ama tanto, mas por ele pecar, ter uma vida tão mundana, os estilhaços dessa vida mundana dessa pessoa, rechaçam em você. Recai sobre os seus filhos. Isso é uma grande realidade, infelizmente. E quem sabe hoje aqui no nosso meio, há pais que não conseguem dormir em paz. Quem sabe aqui no nosso meio, há mães que não têm um minuto sequer de sossego, por conta da rebeldia dos seus filhos, da amizade mundana dos seus filhos, do casamento instável onde eles estão inseridos. Quem sabe é o seu próprio, que você esconde tanto dos seus filhos. Eu não sei qual é a situação sua, mas o fato é esse, que muitas vezes pessoas que nós amamos e que nos ama também, por viverem uma vida desordenada, torna a nossa vida um caos. Aqui está, a família à venda, colocada como uma mercadoria, colocada como escravos, por uma dívida adquirida por aquele chefe de família. Ô meu amado e minha amada irmã que está aqui nessa noite, quem sabe você é um jovem ou uma jovem, crente, que teme ao Senhor, mas tem que conviver com a realidade de pais violentos. Que o que mais lhe magoa é a forma como seu pai ou sua mãe trata um ao outro. Quem sabe seu pai seja um alcoólatra. Seja um homem como no dia de hoje, você não pode dar um abraço nele. Você não pode chegar perto dele e dizer que o ama, porque nem em casa ele foi. Quem sabe você hoje à noite é uma pessoa que nunca teve a figura paterna. É uma falha na sua vida, que você questiona muito num dia como hoje, quem é meu pai? Eu queria conviver com ele, talvez você nunca conviveu com uma figura paterna, um homem, um pai na sua vida. Falta esse referencial na sua vida, talvez seja isso. Ou quem sabe você tem que conviver com uma mãe perturbada. Alguém que você não consegue ter relacionamento, porque o seu lar vive em desarmonia. Eu li essa semana a história, uma pequena parte da biografia de um pastor chamado Tim Cymbala. Ele era um pastor, ou é um pastor em Nova York,
E ele tinha uma filha totalmente mundana. E ele era um camarada extremamente conceituado em Nova York. E certa vez, depois de uma pregação, um amigo de ministério chegou para ele e disse o seguinte: pastor, toque a sua vida, vá adiante com seu ministério e esqueça que sua filha existe. E ele respondeu àquele amigo dele o seguinte: pode um pai que ama abandonar uma filha? E caiu em lágrimas. Interessante que uma irmã de oração da igreja dele presenciou aquela cena e disse o seguinte: pastor, a partir de hoje a igreja vai chorar e vai orar por sua filha. Aquela igreja entrou em oração por aquela moça, e 2 dias após essa oração está sendo feita continuamente na igreja, aquela jovem voltou para casa. Aquela jovem voltou para a igreja, aquela jovem voltou para Cristo. Sabe por quê? Nada impede um coração que ora, nada pode deter uma igreja em oração intercessória, por quem quer que seja. Portanto, ore por sua família, ore por seus pais, ore por seus filhos. Verso 27, olha o que o texto nos diz. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Depois dessa audiência, esse homem sai dessa audiência perdoado. Eu gostaria de dizer algo aqui para você que não é cristão. Hoje você pode sair aqui desse lugar totalmente perdoado, com todas as suas dívidas pagas, não devendo absolutamente nada mais a Deus no que diz respeito ao seu pecado. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo cancelou todo o escrito de dívida que existia contra mim e contra você. Você pode sair daqui nessa noite, assim como esse homem, totalmente perdoado. Por que eu afirmo isso? Porque o perdão de Deus é algo imerecido. É imerecido, mas Ele perdoa. Ele perdoou um mentiroso como Abraão. Ele perdoou, meus amados irmãos, um adúltero como Davi. Esse Deus, Ele perdoou um mentiroso também, um trapaceiro como Jacó. Foi esse mesmo Deus que perdoou um feiticeiro como Manassés. É esse mesmo Deus que perdoou um covarde como Pedro. Esse mesmo Deus que perdoou uma prostituta como Raabe. E é esse mesmo Deus que perdoou um miserável como eu. Porque Ele não pode perdoar você? Ele é um Deus perdoador. Porque para Deus, dívida perdoada é dívida cancelada. Saia daqui nessa noite livre. Livre. Não precisa abrir. Se for sair aí na TV, amém. Que cabeça feia. Salmo 103, verso 2 e 3. O texto diz o seguinte. Olha o que o texto diz. Salmo 102, verso 2 e verso 3. A parte A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus perdoador. Interessante que essa semana foi me apresentada uma história muito legal. Um professor, ele começou a exercer o ministério dele, o ministério cristão, em uma favela do Rio de Janeiro. E ele convivia com crianças em situação de miséria extrema. E ele começou a dar aulas na escola bíblica dominical. Mas quando ele contemplava o público que vinha para aquela aula, era de crianças, irmãos, muito miseráveis. Alguns vinham para a EBD de pés descalços. Ele disse o seguinte: vou comprar algumas sandálias, vou comprar algumas roupas e vou doar a essa comunidade. E assim ele fez. E certo domingo ele ia com um pacote enorme de sandálias, de shorts, de calças, de roupas. E quando ele passava por aquela favela, alguém jogou uma pedra na cabeça dele. Ele desmaiou e foi socorrido até um hospital. Passou um mês internado. Após um mês ele recuperou-se, pegou aqueles presentes que ele tinha comprado e foi levar na favela novamente. Depois de distribuir, voltou para casa.
À noite, chega alguém, bate na porta dele. E é um pai com uma criança a tiracolo. E disse: professor, eu vim devolver a sandália e a bermuda que o senhor deu ao meu filho. Ele disse: mas por quê? Ele disse: porque meu filho não merece. Quem jogou a pedra na sua cabeça foi meu filho. Aquele professor pegou a sandália, pegou a bermuda e disse: é do seu filho. Ele não merece. Ele precisa. Assim é o perdão de Deus para você. Você não merece, mas você precisa. E Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer isso a você. Você nunca mereceu, eu nunca mereci, mas Ele nunca desistiu de perdoar você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É assim o perdão que nós recebemos de Deus. Nós não o merecemos, mas precisamos desesperadamente dEle. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Verso 28 ao verso 35. E aqui, a gente já vai quase partindo para o final. Do 28 ao 35 diz o seguinte: saindo, porém, aquele servo, já perdoado, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários. Um detalhe aqui, irmãos. Se 10.000 denários, a pessoa tinha que trabalhar 150 mil anos para saldar, 100 denários era o correspondente a 3 meses de salário. Então alguém devia uma quantia irrisória a esse servo perdoado. Mas vamos continuar. Vou começar de novo do verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Segundo ponto da nossa mensagem aqui nessa noite. O que esperar de alguém que foi perdoado? O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? O que Deus espera de você, que é cristão. O que Deus espera de nós, que somos cristãos. Verso 28 ao 30. Primeiro ponto. Que você não seja uma pessoa de coração duro. Que nós não sejamos pessoas de coração duro. Por quê, pastor? Esse servo perdoado, ele ainda se movia, ele ainda se aquecia ao calor do sol da misericórdia real. Mas quando ele se encontra com alguém que deve a ele, ele tratou aquele conservo com tanta falta de misericórdia. Que coisa, meus irmãos! Aquele que foi perdoado de uma soma colossal, não consegue perdoar um valor desse irrisório? Pagável, sim, é verdade, mas por que ele não perdoar? E o que nós aprendemos aqui? Meus amados irmãos, todos nós que estamos aqui, nós seremos feridos por pecado dos outros. Em qualquer relação que você tenha, seja conjugal, seja de pais e filhos, seja na igreja, você será ferido. Afinal de contas, nós não somos perfeitos. Você quer perfeição? Nós não temos aqui. Nós não temos aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite. Na sua família, no seu casamento, na relação que você tem com seus filhos, na relação que você tem com seus pais, há lugar para o quebrantamento? Existe lugar na sua família para isso?
Pais que estão aqui nessa noite, nossos filhos, eles precisam muito mais de exemplos do que de palavras. Pais e mães que estão aqui nessa noite, nossos filhos precisam mais de alguém que ensine a ele a viver, que prepare eles para a vida, do que alguém que os agrade sempre. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você aqui nessa noite? Como sua figura como pai e como mãe é importante dentro de um lar, que você como pai e como mãe, você precisa conhecer a verdade e viver à luz dessa verdade, para que você possa encaminhar seus filhos, filhos que estão aqui nessa noite, que têm pais que não são crentes, honre-os. E como você honra um pai? Eu poderia dar N exemplos, eu vou resumir em um: não o envergonhando. Não o envergonhando. Pais e mães que estão aqui nessa noite, isso é muito sério o que eu vou dizer. Verbalize seu amor pelos filhos. Diga a seus filhos que você o ama. Verbalize isso para ele, coloque ele no colo. Abrace ele, cheire ele, beija ele. Deixe que seu filho tenha cheiro de pai. Deixe que seu filho tenha cheiro de mãe. Senão alguém vai adotar. Você foi perdoado. E você foi perdoado para ver a cruz ensanguentada. E a cruz ensanguentada transforma esse coração duro em um coração de pedra. Esteja disposto a perdoar seu filho. Filhos que estão aqui, perdoe seus pais. Independentemente do que eles sejam. Perdoe-os. É isso que Deus está nos chamando aqui nessa noite. Oh, meu amado, a nossa nação não precisa apenas de jovens brilhantes, precisa somente disso não, mas principalmente de filhos crentes. A nossa nação precisa desesperadamente de jovens cheios da graça de Deus. Em outra palavra, o Brasil precisa urgentemente de pais que ensinem os filhos o caminho do céu. O caminho do céu. Né? 31 ao 33. O que Deus espera de você, primeiro, que você não seja uma pessoa de coração duro. Que você não seja uma pessoa de coração duro. Olha, nós estamos em 2023, né? Faz 21 anos que eu perdi meu pai. Eu ainda sinto o cheiro dele. Saudade dele, né? E não tem um dia sequer que eu não me lembre dele. E queria tê-lo ainda hoje, ao meu lado. Às vezes a gente tem e despreza-os. Sequer os visita. Não dá satisfação da vida, né? Verso 31 ao verso 33. O que esperar de alguém perdoado? Primeiro, que não tem um coração duro. Segundo, que não gere tristeza nos outros. Verso 31 ao 33, vamos ler. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que Deus espera de um coração perdoado? Primeiro ponto, que não seja uma pessoa de coração duro. Segundo, que não gere tristeza nas pessoas, porque é uma pessoa que não sabe perdoar. Meus queridos irmãos, a falta de perdão, ela gera profunda tristeza às pessoas que nos cercam. Está aqui o texto nos dizendo. Por que isso, pastor? Porque onde o coração se fecha para o perdão, não existe alegria, não existe comunhão, não existe celebração.
Essa é uma grande realidade. A falta de perdão destrói relacionamentos, destrói família, destrói casamentos. A falta de perdão torna o ambiente tóxico. Essa é uma grande realidade. Abre feridas profundas no coração. A falta de perdão. Uma pessoa que vive cheia de mágoa é alguém que não tem paz. Alguém que é cheio de rancor é uma pessoa perturbada. Por quê? Porque a mágoa, o rancor, a falta de perdão, ele é como um gás. Ele é como um gás venenoso que vaza e destrói as pessoas ao nosso redor, gerando tristeza, gerando sofrimento, não apenas para quem agasalha esse ódio, esse rancor, mas também para quem convive com ela. Verso 34, olhe para ele. E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. A Bíblia diz, irmãos, que nós conhecemos o interior, aliás, o exterior, mas só Deus conhece o seu coração. Mas eu gostaria de dar um conselho a você aqui, que é durão, que é durona, que se acha que por isso é melhor do que quem quer que seja. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Não perdoar é viver numa masmorra. Não perdoar é colocar a sua alma eternamente numa prisão. Note que a dívida desse homem era impagável. E ele foi flagelado pela vida toda. É isso que o texto está nos dizendo. E você pode estar me perguntando, pastor, não perdoo, não vou perdoar e continuo sem perdoar sempre. E não estou em prisão, o senhor não está vendo aqui nenhuma corrente me prendendo, não fui preso em lugar nenhum. Eu digo a você que você está. Você foi entregue como esse homem aqui, aos carrascos da sua alma. Sabe por quê? Quem não perdoa tem a sua consciência perturbada. E a pior prisão do mundo é de uma pessoa que tem um coração rancoroso, cheio de amargura. Não perdoar é tornar a vida insuportável, é tornar a vida simplesmente azeda. E para mim, uma das coisas piores que acontece com a pessoa que não consegue perdoar, não precisa abrir o texto, eu vou citar. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês. Na presença de Cristo. Olha o que ele diz no verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais as intenções dele. Se você é alguém que nutre mágoa de alguém, eu gostaria de dizer algo aqui para você. Sabe quem está levando vantagem nisso tudo? O seu adversário, o meu adversário, o nosso adversário. Por quê? Porque Satanás, ele detesta, ele odeia o perdão. Pois quando o perdão não é exercido, é um trunfo na mão dele, para que ele nos separe, para que ele nos afaste uns dos outros. Quem sabe você está aqui nessa noite. E há dias que seu casamento se tornou um fardo. Está difícil conviver com o seu cônjuge debaixo do mesmo teto. Por quê? Porque está faltando perdão. Porque está faltando perdão. Versículo 35. Se na sua vida, repito, se na sua casa não há lugar para perdão, alguém que não é Deus, está governando essa situação. Não queira isso para a sua vida, não. Quem sabe você saia hoje daqui. Porque perdão não é sentimento. Se você esperar sentir, você não vai sentir nunca. Perdão é atitude.
Você tem que se levantar e ir e fazer. Sabe para quê? Para que a prisão seja quebrada. Para que as algemas sejam destruídas. E finalmente você seja liberto ou liberta. Verso 35. Estamos já terminando. Diz assim o texto sagrado. Assim também o meu Pai, ou seja, da maneira como esse povo, como esse servo foi entregue aos carrascos, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que é que o texto está nos dizendo aqui? Que Deus me trata e Deus trata você, da maneira como você trata os seus devedores. Da mesma maneira como você trata aquele que você magoou, ou aquele que está magoado com você, ou seja, com indiferença, sem querer ouvi-lo, sem querer contato com ele, da mesma maneira Deus vai tratar você, meu querido. O texto está dizendo o seguinte: se você fecha o coração para o próximo, ao mesmo tempo você está fechando o seu coração para as comportas da misericórdia de Deus, não vão lhe alcançar. Essa é a realidade desse texto. E mais, eu já li, não vou reler o texto, Mateus 5, 23 ao 26 nós lemos aqui, né? Você não pode adorar a Deus se você é alguém com ressentimento no coração, com ódio, com mágoa. Você não pode cultuar a Deus, você não pode ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com seu irmão. Você não pode. Veja que coisa séria. E mais, quem não perdoa sequer pode orar. Base bíblica para isso. Marcos capítulo 11, versículo de número 25. Olha o que o texto diz. Marcos capítulo 11, versículo de número 25. Diz assim, olha. Olha o texto dizendo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Quem não perdoa, não tem oração respondida. Quem tem um coração azedo, não pode ter comunhão com Deus. Quem nega perdão, irmão, isso é muito forte. Quem nega perdão, é porque nunca foi perdoado. Quando você chegar em casa hoje, faça essa reflexão sobre você. Faça essa reflexão sobre você. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, que é uma implicação muito clara nesse texto. A dívida dos perdoados é perdoar. Você não deve nada mais a Deus, seus pecados todos foram cancelados. Mas você tem uma dívida ainda com seu irmão, de sempre perdoá-lo. O que eu acho interessante aqui, é que esse homem ele fica preso por conta de 10 mil denários. Será que é isso? Não. A dívida dele era impagável, já foi perdoada. Ele fica preso para que ele aprenda a perdoar. Deus nos chamou para isso. Só algumas aplicações e a gente termina aqui nessa noite, aproveitando a data, Dia dos Pais de hoje. Muitos de nós homens, pais, nós nos tornamos famosos e alcançamos às vezes o apogeu do sucesso, até mesmo na carreira profissional. Mas infelizmente, muitos de nós não temos êxito dentro de casa. Somos famosos do portão da nossa casa para fora, mas não conseguimos sequer ter relacionamento com os nossos filhos. Eu gostaria de dizer a você, isso não vale a pena. Segundo, a paternidade responsável é uma das missões mais nobres, mais árduas e mais desafiadoras que um pai pode ter. Porque ser pai não é simplesmente vestir, educar, dar um teto, dar comida aos filhos, não. Ser um pai responsável e cristão é ensinar os seus filhos a temerem ao Senhor. Terceira aplicação: um pai de verdade faz a diferença na vida dos filhos. Como? Sendo exemplo, ensinando seus filhos, vivendo o que ensina.
tendo a verdade no seu coração e mostrando aos filhos o caminho do Senhor. Por fim, se você é pai ou mãe que está aqui nessa noite, mas você está tão ocupado ou tão ocupada que você não tem tempo para os seus filhos, eu gostaria de dizer que você não está só ocupado, não. Você está sobrecarregado. E no final, quem sabe um dia, quem sabe até hoje, você vai ver que isso não vale a pena. Porque a herança do Senhor, na realidade, são os nossos filhos. Quem ama, disciplina. Quem ama, encoraja. Quem ama, elogia. Quem ama, verbaliza. Quem ama, protege. Quem ama, orienta. E quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Por fim, não basta que nossos filhos sejam brilhantes. É preciso que eles sejam salvos. E talvez você esteja aqui e diga: pastor, eu não sou nada disso que o senhor falou. Eu sou um desastre como pai, eu sou um desastre como filho, eu sou muito mal como mãe. Deixa eu dizer algo para você. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe filhos perfeitos, não existe família perfeitas. Mas hoje você pode ir até Jesus, pedir perdão pelos seus pecados e recomeçar hoje, porque ainda vale a pena. Não deixe para amanhã. Louvado seja Deus por essa noite. Que Deus o abençoe.